de violência neonatal. Mamãe pode comer chocolate. O que a gente sabe que irrita o bebê é a cafeína, vai deixar o bebê mais agitado. Então, café, chocolate, chá preto, refrigerante, vai ter cafeína, pode deixar o bebê mais irritado, não é uma regra. Doutor, o banho logo após o nascimento é benefício ou pode trazer aí prejuízos ao recém-nascido? Mais um Natcast no ar. Se você já está aqui nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre o tema de violência neonatal. Para estar falando um pouquinho aqui comigo hoje no podcast, eu estou com a doutora Mariana Múcia, ela que é pediatra. Doutora, gratidão por Obrigada você a estar você. aqui, Muito né, no obrigada. podcast, para a gente falar um pouquinho, né, sobre esse assunto que é um pouquinho Polêmico. polêmico, mas que é de extrema importância a gente estar falando, né? Então, para a gente iniciar, gostaria que você se apresentasse para o pessoal de casa, falasse um pouquinho de você e um pouquinho também do seu trabalho. Muito bem. Meu nome é Mariana, eu sou médica pediatra, fiz uma subespecialização em neonatologia, então sou pediatra neonatologista. Trabalhei por mais de uns 12 anos, já perdi as contas, em maternidade, com atendimento em recém-nascido, em sala de parto, berçário, em UTI neonatal. Hoje meu foco é um pouquinho mais pro consultório, mas eu amo recém-nascido, eu amo maternidade, eu amo sala de parto. É um assunto que eu gosto muito. Doutora, e você sempre quis trabalhar na parte pediátrica aí com as crianças, os bebês, a sala de parto? Como que foi para você? Vou contar um segredo aqui. Não é bem um segredo, vai. Quando eu era pequena, eu desenhava maternidade. Então, meu desenho, que eu mais gostava de desenhar, era isso. Fazia um quadradão, escrevia maternidade em cima, e fazia várias janelinhas. Em cada Uhum. janelinha eu desenhava um bebezinho. Olha só. E eu entrei em medicina para fazer pediatria, que eu sempre gostei muito de criança. Então, trabalhar com criança, para mim, é minha vida. E aí, na pediatria, eu conheci mais de perto a neonatologia, que são os recém-nascidos, que aí é um mundo à parte. Pouca gente conhece. Uhum. Mas é muito gratificante você ver os recém-nascidos. Tanto a sala de parto, então você trabalhar com vida é muito bom. Então você tá formando uma nova família, você tá lá participando, e é um milagre. Eu falo que cada sala de parto que eu faço é um milagre. A gente sente Deus na sala de parto, porque é muito bom. Não tem explicação, só quem trabalha com isso sabe. E na UTI neonatal, você vê os recém-nascidos, os prematurinhos que nascem lá com meio quilo, 700 gramas, eles vão crescendo dia a dia na sua frente. É maravilhoso. Eu acho que também é desafiador, né, doutora, também para vocês trabalhar nessa parte da UTI, né? É que eu falo isso, é que a neonatal, Nath, é um mundo muito à parte. Então, quando eu Uhum. faço consulta pré-natal, as famílias não conhecem esse mundo, não é um mundo divulgado. E eu falo que UTI neonatal é diferente de uma UTI adulto, que morre uns 2, 3 velhinhos todo Uhum. dia, de uma UTI pediátrica. Então, a gente tem bebês que estão lá porque precisa ganhar peso, porque tá com açúcar baixo, precisa aprender a mamar, precisa de oxigênio. É claro que tem os pacientes mais graves, tem bebê que precisa de cirurgia, tem os menorzinhos de meio quilo, que eu sou apaixonada pelos recém-nascidos prematuros. Mas. E o mundo do recém-nascido, ele não tem meio termo. Então, ou o bebê tá bem, 100% para ir para o quarto, ou se ele tiver 99%, ele vai para UTI para ficar em observação, porque é muito sensível, é muito frágil. É, Então, porque eu acho assim, quando a gente ouve falar, né, UTI, a gente já já cria pensa o pior, né? já cria um monstro na nossa Uhum. cabeça. Então eu falo muito para os pais, assim, que a gente fala UTI, a gente já fica muito assustado, mas depois que conhece a UTI neonatal, vocês percebem que o pessoal que trabalha lá é muito gente fina, muito legal, e é um mundo à parte. Claro que a bebê morre, óbvio que morre, porque a gente está tratando de vidas e medicina, enfim. Mas o óbito é muito menor, então, e,
e a gente vai preparando a família também, não é diferente de estar conversando comigo. Eu lembro, minha mãe teve um infarto uma vez e entrou junto com a gente um senhorzinho que ele só falava assim: "Eu não como tem 2 dias, eu não como tem 2 dias", e estava lá perto da minha Uhum. mãe e de repente ele parou de falar e morreu. Começaram a reanimar tudo, 40 minutos, 1 hora, eu não lembro muito, perdi muito essa noção, mas morreu. E no recém-nascido é difícil isso acontecer, sabe? Tá conversando comigo, de repente Sim. morreu. É... eu sou apaixonada por recém-nascido. Isso é diferente. É um Ó, mundinho à doutora, parte. sim. E para quem não conhece, né, fala um pouquinho pra gente aí o que é a violência neonatal. Renate, eu não gosto do termo violência, porque pra mim leva muito a alguma agressão física que deixa Uhum. marcas, em si. Eu gosto de pensar que na sala de parto o bebê é um paciente. A gente está focado muito na mãe, mas a partir que o bebê nasce a gente tem 2 pacientes, a mãe e o bebê. E eu não gosto de jogar no mesmo saco todos os recém-nascidos. Para mim, o recém-nascido é um indivíduo que vai ter seus gostos, suas preferências, suas manias, o seu jeitinho. Então, eu acho que a gente tem que buscar na sala de parto não só humanizar, que cada vez se fala mais em humanização de atendimento dos pacientes como um todo, mas eu tenho que pensar, eu ainda mais como neonatologista, eu foco muito em 2 princípios da bioética, que é a beneficência, que é fazer o bem para o paciente, e a não maleficência, que é não fazer o mal. Eu acho que isso que a gente tem que focar na sala de parto. Doutora, e todo o procedimento aí que é feito na criança, né, no bebê, que ele chora, é considerado uma violência ou não? Não, Nath, primeiro porque o bebê só chora. Então é o jeito dele se comunicar é chorando. Então ele chora porque ele tá com frio, que ele tá com fome, que ele quer colo, qualquer coisa, o bebê só vai chorar. E tem alguns procedimentos que são dolorosos, mas também não é uma dor insuportável, que a gente tem que fazer. Uhum. Como alguns casos a gente tem que coletar exame, a gente tem que fazer as vacinas na hora do nascimento, a gente faz a vacina da hepatite B e a gente faz uma outra picadinha que é a vitamina K, que ela vai atuar na coagulação do sangue. Então, são procedimentos que são invasivos, que são mais dolorosos, mas que quando tem indicação tem que ser feito. E como que os pais ou a mãe pode identificar que realmente é uma violência aí que o bebê está sofrendo? Eu acho que tudo tem que ser conversado antes, Nath. Então, Uhum. uma das vantagens de você levar o seu pediatra para a sala de parto é essa. Então, você já vai conhecer a pessoa que vai cuidar do seu filho antes e vai te explicar tudo o que vai acontecer antes do bebê nascer. Diferente do pediatra do plantão, que tá lá para cuidar de 20, 30 bebês, dependendo do hospital. E a gente não consegue dar essa atenção necessária que a mãe precisa pela correria do plantão, enfim. Então você tem o seu pediatra que vai te explicar tudo o que está acontecendo, isso é fundamental. E eu lembro que mesmo no plantão, apesar de ser corrido, a gente tem que explicar para a família o que está acontecendo. Então, eh, eu me formei em 2010. Nossa, eu vou divulgar a minha idade. Mas desde aquela época a gente já não faz procedimentos invasivos sem necessidade. E muitas famílias me chegam com essa queixa de aspirar o bebê, que é tirar o excesso de líquido. A gente não faz sem necessidade. A gente não dá oxigênio sem necessidade. E um mito, pelo menos em São Paulo, que eu não vejo acontecer, ai, vai dar água com açúcar na mamadeira, vai dar leite na mamadeira. Não, tudo que acontece com o bebê é passado para os pais. Tudo. Então, já o médico ali tem que passar toda essa questão, até mesmo, vamos se dizer, quando o bebê tem que ser separado da mãe ali ao pós-parto. Por que que isso acontece? Algumas condições a gente realmente não consegue fazer aquele contato pele a pele, que Uhum. dura 1 hora e pouco, fazer a golden hour, amamentar na primeira hora de vida. Eh, então a gente sabe de estatística mundial que entre 10 a 20% dos bebês vão precisar de ajuda para respirar. E eu preciso que ele respire nos primeiros 60 segundos de vida dele.
senão isso leva a outros problemas como asfixia neonatal. Então a criança vai ter outros problemas mais para frente. Então, às vezes, o que eu gosto de fazer também, o bebê precisou de ajuda para respirar, eu vou pegar o bebê, levo para o bercinho que fica dentro da sala de parto. A gente dificilmente tira o bebê da sala de parto. E se a gente precisa tirar o bebê por qualquer motivo, pode ir e deve ir algum acompanhante com a gente. Então, normalmente o pai, a avó, enfim, quem tiver de acompanhante vai com a gente e o bebê para fazer esses cuidados. Eh, e eu perdi o rumo da conversa, desculpa. A questão é Quando tem que é afastar. quando tem que afastar, o porquê que tem que afastar. Então, algumas condições que o bebê precisa respirar, então normalmente é isso. E então o bebê precisa respirar e eu preciso ajudar ele a respirar, então a gente tira ele do contato pele a pele nesse momento, mas a partir do momento que o bebê está estável, ele volta para o contato e faz esse contato pele a pele que a gente almeja tanto e que a gente sabe que tem infinitos benefícios. Eu gosto de dar um exemplo também quando eu faço a consulta pré-natal, Nath, que eu já vi, uma mãe desmaiou depois do parto. É muita informação, junta anestesia e junta mal-estar e aperta a barriga, enfim. A mãe desmaiou, só que ela queria uma foto dela com o bebê ainda ligado na placenta dentro dela. Então a foto saiu com a mãe desmaiada. Então eu não, nesse caso eu realmente não vi muito sentido nesse contato pele a pele, sendo que o pai estava do lado, então o pai pode fazer esse contato pele a pele até a mãe se restabelecer, né. Então tem que eu foco no atendimento do bebê, é claro, mas eu quero o bem-estar de todo da família, Da né, tá família. criando uma família. Então, mãe bem, bebê bem, pai bem, a gente consegue fazer todo esse protocolo mais humanizado de pele a pele, quer fazer canguru com o pai trocando, não tem problema nenhum, mas todo mundo tem que estar bem. Ô, doutora, e qual que é aí, né, hoje a importância de um médico pediatra já na questão do pré-natal aí dessa gestante durante a gestação? Porque muitas vezes a gente vê só a questão do ginecologista, médico obstetra e doulas, físio, mas também qual que é o papel, né, desse pediatra também aí durante a gestação? E eu acho muito legal que isso está aumentando, Nath, esse conhecimento está aumentando do pediatra já entrar na gravidez. Eh, Você tendo o seu pediatra, você já conhecendo quem vai cuidar do seu filho, isso é um meio caminho andado, porque muitas vezes aí: "Ah, o bebê Uhum. nasceu, você tem que marcar consulta daqui a 3 dias, tá bom?". Pra que que eu levo? Não conheço ninguém, não tenho nenhuma indicação. Então, se você já faz isso antes, e a gente faz um trabalho muito legal com obstetras, com doulas que já fazem esse encaminhamento no pré-natal, a gente consegue antecipar muita coisa. Então, explicar para a família tudo o que vai acontecer na maternidade, que eles não sabem, principalmente do primeiro filho, é um mundo novo. Eh, e alguns casos específicos, mãe com diabetes, mãe com pressão alta, mãe que tem infecções de repetição, a gente consegue antecipar o que pode acontecer na maternidade. Então a família vai mais tranquila para o parto, mais preparada. Aí já na gestação vocês conseguem identificar isso para preparar ela já para o parto. Então, um risco de parto prematuro, gemelares, que aumenta o risco de prematuridade, mãe que tem uma pressão alta que pode levar à prematuridade, a gente já consegue antecipar isso. Eh, Mãe com diabetes, a gente sabe que o bebê vai fazer o controle do açúcar no sangue, então vai ser ter as furadinhas para esse controle. Então a mãe já sabe o que vai acontecer e a gente já consegue antecipar muita coisa na consulta pré-natal. Legal. Ô, doutora, quais são as práticas aí na sala de parto que já não são mais recomendadas pelas evidências científicas? O mais comum é a aspiração. Então a gente sabe que o bebê está lá no mundinho dele, dentro da barriga, cheio de líquido. Então nariz, boca, tá tudo repleto de líquido. E quando o bebê nasce, ou vai chegando a hora dele nascer, uma parte desse líquido é absorvida, uma parte desse líquido ele vai colocando para fora e na hora do nascimento ele realmente expele bastante secreção pelo nariz e pela boca. Mas alguns bebês não conseguem tirar o suficiente. Então a gente precisa ajudar o bebê passando uma sondinha, que é a aspiração, nome técnico que a gente usa, pelo nariz e na boquinha para tirar esse excesso de secreção. Antigamente a gente fazia isso em todos os bebês.
Hoje em dia não, a gente só faz em bebê quem tem necessidade. Então o bebê tá com dificuldade para respirar, tá com dificuldade de ficar rosinha, ou ele tá engasgando muito, nauseando, aí vale a pena a gente fazer uma pausa, faz esse tipo de cuidado no bebê, aspiração, e devolve o bebê para a família, sem nenhum problema. Então hoje é só realmente essa parte da aspiração, só quando necessário. Necessário. Eh, o colírio, que muitas famílias questionam o uso do colírio, que cada vez menos é o nitrato de prata, muitas maternidades já mudaram para o polvidona, que vai ajudar na prevenção de conjuntivites neonatais. Eh, ele, apesar de ser uma lei, ainda no estado de São Paulo, muitas famílias optam por não fazer. E aí tem um termo consentimento que a família assina sabendo dos riscos que ela pode estar submetendo a criança. O que que seria, isso, esse colírio? Pra quê? Ele ajuda a prevenir conjuntivite neonatal, por Uhum. clamídia, gonorreia, que são infecções do trato genital, tanto por parte normal quanto pela cesárea. O bebê pode contrair isso na hora do nascimento. Então, mas a gente tem testes que a gente faz no pré-natal que pode ser negativo, e aí a gente mais um argumento para a gente não fazer. Então, o colírio. Os outros, Nath, os outros cuidados de sala de parto, que vai incluir a vacina da hepatite B e a vitamina K, eles são menos questionáveis, por exemplo, do que o colírio e a aspiração. A aspiração, eu falo que quando eu me formei, a gente fazia em todo mundo. Então, todo bebê que nascia era aspirado. Hoje em dia, não. Todo bebê que nascia, a gente levava para o berço, que é um bercinho aquecido, eh, e o bebê ficava lá algumas horas monitorizando, até para ajustar a temperatura. Lembrando que o bebê está lá na barriguinha da mãe a 37, 36 graus e nasce aqui. Hoje em São Paulo tá o quê? 18, 19 graus. Então ele leva um tempo para ajustar essa temperatura. Então a gente fazia isso no berço aquecido. Hoje a gente consegue fazer no contato pele a pele, esse tipo de cuidado. Que já sai e já vai, né, para o Já colo vai, da já mãe. fica no quentinho, no Uhum. colo da mãe, ou nos casos que a mãe não tem condição, a gente consegue fazer isso com o acompanhante, com o pai também. Doutora, e você já ouviu aí algum mito ou tabu sobre essa questão da violência neonatal nessa trajetória, né? Porque, como você falou, muita coisa de antes já não é Não. mais feito hoje, né? Você ouviu já algum mito sobre isso? Ai, Nath, eu vi tanta coisa nessa vida já, nesses mais de 10 anos em maternidade, mas eu acho que a gente tem que ter ciência que cada vez mais, isso é um processo, a gente não consegue mudar, principalmente dos pediatras mais antigos, que a gente tem que pensar nisso como um bebê, que ele é um indivíduo, ele é um Uhum. paciente, ele vai ter as vontades dele e os sentimentos dele, e a gente não ignora isso por ser um recém-nascido. Na minha época de residência, a gente fez eu participei junto de um estudo, eu ajudei, na verdade, nesse estudo, como de dor no recém-nascido. Então, na hora que a gente fazia qualquer tipo de procedimento doloroso no bebê, o bebê era filmado e um programa de inteligência artificial analisava as caretas que o bebê fazia para identificar dor. Então, a dor no recém-nascido é uma coisa real, né? Apesar de medicação, a gente usa cada vez menos no recém-nascido, eh, com muita cautela a gente usa medicação, mas a gente sabe que o bebê sente dor. Então, tem coisas que a gente pode fazer para amenizar essa dor. Uhum. Então, vai fazer algum procedimento, o bebê pode estar mamando? Pode, o bebê pode, se não vai interferir, por que não? Então, na hora da vacina, o bebê pode mamar? Pode. A gente pode fazer o charutinho para o bebê ficar mais, a gente fala, se organizar neurologicamente, então ele fica mais acolhidinho na hora da picadinha? Melhora? Melhora. A sucção? Melhora. Até a sucção não nutritiva, que é o termo técnico que a gente usa, que é colocar o dedinho na boca do bebê, então ele vai sugando e na hora da picadinha ele dá uma acalmada. Isso a gente sabe que resolve. Que legal. Doutora, eu até queria te perguntar, né, a questão que a gente, se é um mito, se é um tabu, como que é, a questão da alimentação da mãe. Pode influenciar aí na questão do amamentar e que tem aquela questão, né? Ai, na mulher não pode comer chocolate que dá cólica na criança. Isso é um mito, é um tabu? O que que é verdade em relação a essa parte? Isso é um mito. A mãe pode comer chocolate. O que a gente sabe que irrita o bebê é a cafeína, que vai deixar o bebê mais agitado.
Não, café, chocolate, chá preto, refrigerante, que vai ter cafeína, pode deixar o bebê mais irritado, não é uma regra. Então, eu dou exemplo eu. Eu Uhum. comia feijão e minha filha estava ótima. No dia que eu fui inventar de comer aquele bolinho árabe de grão de bico, eu esqueci o nome dele, a minha filha teve uma crise de cólica. Então, assim, com feijão ia, com grão de bico não rolou. Parei de comer. E eu percebia que ela chorava, porque é um bebê e o bebê chora. Então, eu lembro até minha obstetra falou pra mim: "Mari, come seu chocolate, não adianta você ficar tirando tudo da sua vida, porque ela vai chorar de qualquer jeito. Então eu prefiro você bem", e é o que eu falo para minhas pacientes, eu prefiro você bem, porque é um boom de hormônios nesse puerpério, a gente passa por muita gente falando no nosso ouvido, muita informação. Então você tá bem, com a sua cabeça boa, vai, eu sou mulher, a gente sabe que às vezes um Uhum. chocolatinho cai muito bem, né. Sim. E: "Ah, eu preciso de uma Coca-Cola geladinha", toma sua Coca-Cola. "Eu preciso de um café para acordar", toma o seu café. E vê como seu bebê fica. "Não, Mário, eu comi uma barra de chocolate", não precisa comer, e viu que ficou agitado o bebê. "Ah, eu tomei um café com leite e ficou tudo bem", legal, toma o seu café com leite, né. Isso é muito pontual, o que a gente sabe que irrita o bebê, a cafeína pode deixar o bebê agitado. Então, precisa tomar um balde de café, não precisa comer uma barra gigantesca de chocolate. Mas você quer comer seu pedaço de chocolate para você ficar bem, dar uma aliviada? Come seu chocolate. Você acredita que também, doutora, essa questão, né, das redes sociais aí, com um monte de informação para a mulher, às vezes ela já vai com tanta informação ali na hora do parto, no pós-parto, que às vezes ela fica até perdida no que é real, do que não é, o que que vai acontecer com ela, com o bebê ali no pós-parto, né, como que vai funcionar, porque às vezes ela se programa para algo e pode ser que na hora ali aconteça tudo Outra coisa, diferente. com certeza. Eu acho que a gente tem muita informação e muita informação que não é real. eh, e eu trato como um indivíduo mesmo. A gente tem protocolos, tudo, né, na área da saúde, mas eu tenho que tentar individualizar o máximo possível para aquela família. Então, não adianta eu romantizar que, meu bebê vai nascer prematuro por qualquer outro motivo, qualquer motivo que seja, eu vou conseguir fazer uma golden hour, deixar ele 1 hora no espelho a pele, eu não vou conseguir. Então, isso tem que ser conversado antes. Então, busque uma informação bu real, né, confie no seu obstetra, confie no seu pediatra, para te dar esse tipo de informação para você ir mais segura para a maternidade. Que se alguma coisa acontecer fora do esperado, você já está preparada para isso. E aí eu acho que é válido são os relatos de parto. Então Uhum, você contar o que aconteceu no seu parto, a sua experiência, mas não significa que é o que vai acontecer com a sua irmã, por exemplo, com a uhum. sua amiga. Então cada parto é um parto. Até eu gosto de falar, então se a primeira gestação foi de um jeito, a segunda vai ser de outro jeito. Até quando são gêmeos, idênticos, 2 meninos, 2 meninas, são indivíduos diferentes. Então a gente tem que levar isso em conta, com certeza. Ô, doutora, tem alguma coisa que pode influenciar a mulher ter esse parto aí prematuro, o bebê nascer prematuro? Tem. Então a gente sabe que gemelaridade, então Uhum. gêmeos, trigêmeos, enfim, isso aumenta a chance de parto prematuro. Alguma doença materna, como pressão alta, um diabetes descontrolado, isso pode favorecer o trabalho de parto prematuro. E algumas outras condições maternas, como colo curto, isso também favorece o trabalho de parto prematuro. Ah, legal, não sabia dessa da questão da pressão, né? A pressão alta leva ao trabalho de parto prematuro. Que legal. Doutora, o banho logo após o nascimento e o benefício, é benefício ou pode trazer aí prejuízos ao recém-nascido? Eh, de modo geral, a gente não usa banho após também. Quando eu me formei, a gente dava banho logo após um bebê nascer. Isso também caiu por terra. O que a gente preconiza hoje, o banho com pelo menos 24 horas de vida nas grandes maternidades daqui de São Paulo, isso já é protocolado. E não é um super banho que a gente dá. A gente vai tirar o excesso de sujidade do bebê, excesso de sangue, que acaba ficando fedido depois de um tempo. Às vezes o bebê é muito cabeludo, então ficam os coágulos de sangue. A gente evita tirar o vernix em excesso. É um banho rápido, 5, 10 minutos no máximo. A gente costuma enrolar o bebê numa fraldinha para ele se acostumar com
com a água e de ficar peladinho totalmente, que eles já não gostam. Algumas condições a gente ainda faz o banho, Uhum. após o nascimento, que é mães com algumas infecções, como HIV e hepatite. Essa é ainda uma indicação da gente tirar o excesso de sujidade do bebê logo ao nascimento, pelo risco do bebê se contaminar. Ele Ah, pode então ali, após o parto, se contaminar com excesso, essas né? secreções Aham. maternas, ele pode se contaminar. Então, o bebê nasceu, a gente faz o banho, o quanto antes e aí faz tudo que tem que fazer depois. Pra você ter noção, Nath, na época do Covid, como a gente ainda não sabia o que ia acontecer, Covid materno também era uma indicação de banho precoce. Covid materno já Não é tinha. mais, não é Aham, mais, mas aham. quando começou o Covid, como a gente não sabia o que era, então com a mãe com Covid positiva, a gente dava banho no bebê também, Olha só. para diminuir a chance de infecção do bebê. Ô, doutor, e assim, acontece de quais são as doenças que uma mãe pode passar a genética aí para o bebê? Genética ou hereditária, Nath? Genética Genética, ligada aos genes da aham, mãe. é, que a mãe tem um exemplo, tem uma doença, eu posso passar isso para o meu bebê? Tem alguma que pode passar ou não? Como que é? Como que funciona? Tem doenças que são genéticas, né? Uhum, Eh, Normalmente doenças autoimunes, lúpus, artrite reumatoide. Isso são condições genéticas que pode passar, não é uma certeza que a gente tá. passa pro bebê. Mas tem as doenças, congênitas, né? Como algumas infecções. Cada vez menos pelo pré-natal que vem melhorando, isso cada vez mais. Então, sífilis, HIV, hepatite B, que são doenças transmissíveis que a Uhum. gente vem cada vez vendo menos no período Diminuir então essa diminui parte da questão do HIV, da mãe diminui. passar para o filho. Até a amamentação. A gente sabe que a mãe controlada, com o HIV controlado, medicação certinha, carga viral baixa, que faz o acompanhamento certinho, estão liberadas até para amamentar, porque sabe que a transmissão é muito baixa. Olha só, interessante, né? Porque a gente não vê muito falar dessa questão da prevenção já ali no na questão, como você falou, né, no pré-natal, para saber se essa criança vai ter ou não, o que que já pode ser prevenido antes, né, doutora? Não, quanto antes, o que você conseguir de informação no pré-natal, a gente melhora muito a qualidade, o nascimento desse bebê. Então, a gente afastando doenças congênitas. E se tiver o tratamento o quanto antes, eu acho que aí também não. Você não fazer esse tratamento o quanto antes, pode até se encaixar como uma violência neonatal, né? Porque se eu sei que a mãe tem algum problema, a mãe tem um HIV, por exemplo, e eu não trato o quanto antes o bebê, pode ser que a chance dele não ter é muito maior. Então, a gente consegue encarar isso como até uma Uma violência violência, né, neonatal, da parte aí, né, do profissional não passar essa consciência para a mãe, né? com certeza. Ô, doutora, e como que é todo o procedimento? Como a equipe ela pode identificar que esse bebê tá com dor logo após aí o nascimento? Eh, Choro é o nosso principal, eh, medidor de dor, vamos dizer assim, mas um bebê muito inquieto, um bebê que não relaxa, o bebê que tá sempre com a mãozinha durinha e fechadinha, com a língua tensa, um bebê que tá com essa região aqui muito tensa, isso são sinais de dor no recém-nascido. Eu não sabia dessa da mão. Bebê muito Sempre assim. sempre assim. Pode acontecer do bebê não chorar e ter dor? Já Pode, aconteceu? pode, tudo pode. E daí é mais, você acredita que essa parte do não choro é mais difícil para conseguir identificar? Ah, com certeza. Porque o choro o barulho, né, chama atenção. Uhum. E você vê um recém-nascido chorando, ainda mais quando é o seu filho, é doloroso na gente. E às vezes até a mãe, né, fica assim, poxa, já dei, né, às vezes, mamá fez alguma coisa, por que que tá Para de assim chorar. chorando, né? Cadê o botão de desliga? Cadê o manual de instrução? Não vem manual de instrução. É, eu falo isso porque eu tô com a minha vizinha, ela recém, né, também teve nenê, e eu fico assim, eu falo, meu, acho que essa menina deve sentir muita dor, porque ela chora muito.
pessoas. Tipo, sabe, parece que uns horários específicos a criança chora. E até eu falei pra ela esses dias, você vê que a mãe, sabe, tá bem assim debilitada. Até eu falei pra ela, tá precisando de alguma coisa, precisa de alguma ajuda, né? Porque eu falo, gente, é um choro assim que até em nós que Dói. não somos dói. Você fala assim, que Hum, será, né? A primeira coisa que eu penso, será que tá com cólica, né? Porque geralmente, antigamente, falava assim, ah, a criança tá com muito choro, é da cólica. cólica. Pode ser que seja e pode ser que não seja, né, doutora? A definição de definir cólica é muito difícil, né. Mas o que me preocupa é se normalmente o bebê ele vai se acalmar no colo, ele precisa Uhum. desse contato. Isso até desde o recém-nascido, é claro, mas até o bebê maior de 2, 3 meses, ele um bebê chorando, você pega no colo, ele vai se acalmando. Eu tô com uma bebê, agora no consultório, que era uma bebê extremamente irritada, com muita cólica, muita cólica. E os pais chegaram falando pra mim assim: "Mari, ela não relaxa". Então, até dormindo, você percebe que ela não relaxa, que ela tá incomodada. E uma coisa que é muito legal que eles perceberam: "Mari, será que isso é normal e a gente tá fantasiando, ou Uhum. se realmente tem algum problema com essa bebê?". E no final ela tem uma alergia à proteína do leite de vaca. Olha só. Então, intestino completamente inflamado, e então mamava, doía. Era uma bebê que não relaxava o tempo inteiro. Ô, doutora, é mito ou é verdade a questão assim, ah, se a mulher dormir a gestação toda, o bebê vai nascer calmo, vai Nada. dormir o dia inteiro. Ah, como Agora podia se ser verdade? agora se é uma mulher que chora a gestação, eu já ouvi, né? Ah, se é uma mulher que chora a gestação toda, o bebê vai nascer chorão, vai chorar demais. Se a mulher é irritada, o bebê vai nascer irritado. É mito ou É verdade? mito, é mito. Eu trabalhei minha gestação inteira dando plantão e não e a minha filha foi difícil de dormir no começo, mas agora ela dorme super bem, mas eu acho que isso é de indivíduo para indivíduo. É. É o jeitinho que o bebê vem de fábrica, eu brinco assim, que não tem muito que a gente não tem muita relação não, Nath. Então, mamães, não adianta falar, nossa, eu vou dormir o dia inteiro pra minha criança Nascer nascer tranquila, calma, né? não, isso já vem da personalidade de cada um, de cada bebê. E eles têm personalidade. Sim. Doutora, o excesso de manipulações e exames pode impactar o desenvolvimento desse bebê? Com certeza. Porque a gente pensar que toda hora, principalmente no ambiente de UTI neonatal, que cada hora vem, uma hora vem a físio, passa um pouquinho vem a fono, passa um pouquinho vem a enfermeira, passa um pouquinho vem o médico, o bebê não descansa nunca. Então já são protocolos internacionais, a hora do soninho, então 3 ou 4 vezes por dia tem uns períodos que a gente evita manipular a criança. É claro, se ela tá com uma intercorrência a gente vai manipular, mas de regra geral a gente Uhum. evita diminuir luz, assim, não faz ninguém faz nada na criança naqueles momentos. E protocolos de agrupamento de cuidados. Então, a fono veio, na sequência já vem a físio, na sequência já vem a enfermeira trocar fralda, se precisar colher exame a gente já tenta coincidir com esse horário, porque aí a gente mexe na criança uma vez só e depois ela descansa. Sim. Doutora, e a violência neonatal pode acontecer só na UTI neonatais ou não? Pode acontecer fora também? Eu acredito, Nath, que na UTI neonatal acho que é onde menos acontece, porque todo mundo lá trabalha com recém-nascido e recém-nascido prematuro, então a gente tem um cuidado a mais, Um olhar, você diferenciado. acredita que tem crescido essa questão de um olhar mais humanizado dentro das UTIs? Dentro da UTI, com certeza. Eu sei porque eu trabalhei 12 ou mais anos na UTI, né, então isso a gente realmente tem esse cuidado. Eu acho que o que a gente ainda peca um pouquinho é sala de parto. Ah, na sala de parto pode ocorrer mais. Sim, porque às vezes o bebê nasce, e aí ele precisa de ajuda, e aí a mãe acha que vai nascer, já vai ficar com ela, igual ela viu no filme na internet, que o bebê foi escalando até pegar no peito, e aí na hora que nasce não é isso que acontece. Então, e se ela não vem com esse preparo antes, que pode acontecer, por isso que a gente tem o pediatra na sala de parto, eu acho que aí pode acontecer mais, e por conta
de você não sabe quem é o profissional que vai estar lá. Uhum. São profissionais excelentes? São profissionais excelentes, mas você não conhece. Então, acho que você pegar um tempinho antes, conversar com o pediatra, falar o que que você espera na sala de parto. E eu gosto de focar não só na mãe também, que a gente foca muito na mãe. Mãe, quais que são os seus desejos? O que que você espera? O que que você tem medo? E o pai? E o companheiro? Uhum. O que que ele espera dessa sala de parto? E cada vez mais os pais estão participando, o que é muito legal. Ah, que legal. Você acredita que a mulher, né, nessa parte ali da hora do parto, ela idealiza uma coisa muito assim, realmente filme, né? Ah, eu assisti um filme, ou às vezes uma blogueira postou o parto e o parto foi perfeito, ela teve um parto excelente. E aí a mulher já cria essa expectativa muito grande, né? Com certeza. A grande maioria dos partos é isso que acontece. É o Uhum, perfeito. Mas quando é o seu, que o bebê nasceu com alguma dificuldade para respirar, você passou mal e desmaiou, porque é muita coisa na hora do parto, aí quebra um pouquinho. É como se fosse um óbito, vamos dizer assim. Um luto é melhor. uhum. Daquele parto ideal que você teve, ou então até você não esperava nascer um bebê prematuro, você foi para a maternidade para fazer algum exame, e, opa, tem alguma coisa errada, tem que nascer. Eu acho que se você vai preparado, tudo flui melhor. É. Com expectativas não tão altas, mas a gente cria, né, uma Ah, expectativa, mas olhando para os todos as possibilidades. com certeza. Eu tenho uma paciente que é blogueira e ela postou uma foto, ela num domingo de sol na casa, assim, com uma taça de champanhe. E aí, na semana seguinte, ela foi em consulta. Eu, nossa, aquela foto, você arrasando, hein? Ela, Mari, aquilo é um segundo, é um flash. O que tá tudo por trás, ninguém viu. Ninguém viu. Então, não vai muito pela internet, não. Procure fontes confiáveis, converse com seu Sim. médico, converse com seu obstetra, converse com outras gestantes, né? Que cada uma vai ter sua história. E você vai ter a sua também. Depois você vai estar passando para outra pessoa. E como que foi para você essa questão também do seu parto, doutora? Foi como você esperou? Teve alguma ocorrência? Porque, assim, quando a gente fala, né, quando fala assim: "Ah, do profissional, você já sabe tudo, você estudou, você já está preparada para qualquer situação". Mas a gente é humano, a gente sabe, né, que também não é porque você é uma profissional que pode tudo dar certo, porque você sabe, né, de tudo que pode ocorrer. Como que foi esse período para você? Nath, a minha filha nasceu de 37 semanas, que é um, já é um bebê de termo, que é entre 37 e 40 semanas, mas mais perto de 40 semanas a gente quer que o bebê nasça. Porque eu fiz uma pressão alta. Então, já nasci um pouquinho antes. Eu nunca idealizei um parto normal. A minha filha nasceu de cesárea e para mim estava tudo bem, que é o que eu quero. Eu quero que no final eu te entregue, você fique bem e o seu filho esteja bem também. Eh, e aí eu lembro que ela nasceu muito roxinha, que é normal também o bebê nascer roxinho. E a pediatra que estava no parto, a minha amiga, eu falava: leva ela que ela tá roxa, pega ela que ela tá roxa". E ela só falava pra mim: "Fica quieta e curte que tá tudo bem. Pega ela e leva que ela tá roxa". Você Eu falava? falava isso para o Ah. pediatra e a pediatra: "Fica quieta e curte que tá tudo bem". E aí depois ela foi, fez tudo o que tinha que fazer, tudo normal. E aí quando chegou no quarto, ela não subia a temperatura, ela estava com uma hipotermia, ela estava com 35,5 de temperatura e não subia essa temperatura. E faz pele a pele, não resolve, põe coberta e não resolve. Aí melhorou depois de mais de 6 a 8 horas de vida que eu falei pro meu marido: "Chega, faz você o pele a pele com ela, tira a blusa, fica aí, põe a coberta", que ele é mais quentinho, né. Uhum. E aí que a temperatura subiu pra 36, né, assim, foi Foi desafiador. foi, essa foi. E eu lembro um dia, mas acho que aí já é muito hormônio, né, também que já estava. Pediatra, a enfermeira levou pro berçário, pro pediatra avaliar, e eu fui passear, né, fui andar, e eu vi minha filha chorando, mas aquilo me doeu tanto, e eu comecei a chorar e meu marido não entendia por quê. Por quê? Ele: "Por que que você tá chorando?". "Porque ela tá lá dentro chorando e ninguém tá fazendo nada. Eu quero a minha filha, pede pra trazer minha filha". Meu marido: "Tá bom, vamos pro quarto, vamos, chega de andar, daqui a pouco ela tá aqui". Mas estava tudo bem, ela Sim. estava chorando, porque é um bebezinho, mas ela estava super bem cuidada, cheia de enfermeira, tinha médico lá dentro, tinha todo mundo.
Mas acho que aí a cabeça da mãe dá uma pirada. E é legal, né, você trazer isso como médica também, né, porque tem os seus desafios, né, Sim, porque que você tem toda essa história, toda a sua bagagem que às vezes não pode acontecer, né. né. E até quando eu atendo médicos e enfermeiras, eu falo: "Você não é a médica do seu filho, você não é a enfermeira do seu filho, você é a mãe dele. Você não tem que saber tudo". Porque uma coisa é na teoria, outra coisa é na prática, na hora que a gente põe a mão na massa, que a gente sente na pele, e quando é o nosso, Nath, é muito mais difícil. Você acredita que os profissionais aí, né, dessa área, se sentem um pouco culpados, às vezes, as mães, né, por saber ou às vezes querem saber tudo Com para certeza, ajudar? com certeza. E quando é mãe pediatra, até a gente consegue levar um pouquinho melhor, porque entende. Mas quando é uma mãe geriatra, quando é uma mãe cirurgiã, que é um mundo completamente diferente, isso dá um pouquinho mais de trabalho para mim. Elas Legal. querem saber, elas sabem toda a fisiologia, mas na hora de viver é mais difícil. É, realidades, A né. realidade dói, a realidade é mais difícil. E o que eu falo, não vem com manual de instrução. Você vai conhecendo o seu filho de pouquinho em pouquinho, cada dia é um namoro. Sim. Então chegou no consultório com 5 dias de vida. Então imagina você namorando 5 dias seu marido. Você Uhum. conhecia tudo dele? Não, Não, vocês estão se conhecendo. Não é porque é seu filho que você entende tudo. sim. Doutora, como equilibrar aí a humanização do nascimento e também a segurança assistencial desse bebê? Isso é muito difícil, Nath. Porque, eh, ainda mais quando a gente conhece a família, a gente se envolve, a gente quer fazer as vontades da família o melhor possível. Mas o meu foco é que eu tenho que manter, eu como médica, eu tenho que vou pegar um pouquinho da empatia e vou buscar o embasamento científico. E eu tenho que juntar isso daí. Então, se o bebê precisa de ajuda para respirar, eu vou fazer o que tem que fazer para ele respirar. No último caso, é a intubação, que é passar o Hum, tubinho na garganta para o bebê respirar. Mas é isso, eu prefiro te entregar um bebê daqui 2 dias, no pior das hipóteses, pensando assim, uma uhum, tragédia. Mas um bebê que tá bem, do que: "Ai, vamos fazer a golden hour, o bebê lá no seu colo sem conseguir respirar". Lembrar que ele não respira dentro da barriga. Quem respira é a mãe pela placenta, e quando nasce ele tem que aprender, então por isso que a gente foca muito nisso. Então ele nasceu: "Ai, vamos fazer o pele a pele, 1 hora", o bebê todo engasgado, todo roxo, todo molenga, coração começando a desacelerar. Então calma, para. aí vocês têm que intervir, né, Aí a nessa gente tem que situação. intervir. Nath, eu lembro de uma situação que o bebê nasceu e a mãe queria muito esse contato pele a pele e tudo mais, só que o bebê não respirava. E o pediatra, eu falei pro obstetra, falei: "Clampei o cordão e me dá o bebê". Aí ele: "Ah, você não pode fazer isso no colo da mãe?" Eu falei: "Não, não posso fazer isso no colo da mãe. Primeiro que não é o local ideal, eu não tenho os instrumentos necessários aqui, eu tenho o local ideal que é aqui do lado, 5 passos daqui de distância, e não é pra fazer no colo da mãe reanimar a criança". Aí imagine, né, tá a criança ali, a mãe sem saber, às vezes, porque às vezes na hora, assim, ela nem raciocina Não, você direito, não né. raciocina. E quando é o seu, por mais que você tenha conhecimento, quando é o seu, você não raciocina. É instinto materno. Sim. Doutora, qual é o principal aí mensagem que profissionais, né, da área da saúde, na área da neonatologia, da pediatria e famílias devem levar aí sobre o cuidado aí a esse recém-nascido? Eh, eu acho que o foco é o recém-nascido, o primeiro foco é o recém-nascido. Então eu tenho que estar lá para ajudar esse bebê. Depois meu foco vai para a família, então a gente vai, o bebê tá bem, a gente faz os desejos da família por completo. E lembrar que o recém-nascido é um paciente também, né. Ele vai ter as vontades, o jeitinho, as manhas dele, que o tempo a gente vai conhecendo. Recém-nascido sente dor, ele é um ser humano. Eu acho que isso é o Exatamente. principal que a gente tem que tirar: "Ai, recém-nascido é tudo igual". Não é tudo igual. Ele é um ser humano. Isso que a gente tem que focar. Um pouquinho de empatia, respeitar aquela mãe que não tá entendendo nada, ela não Uhum. é da área da saúde, ela não tem que entender, e por isso que eu estudei, por isso que eu tô lá. Né, para saber pegar, saber dose de medicação, isso é a minha função. E eu tenho que juntar isso com a sensibilidade de que é uma família chegando, é um bebê que é extremamente frágil chegando, que tem toda uma história por trás, né, Sim. daquela família.
Doutora, para a gente encerrar, né, que mensagem você também poderia deixar aí para os profissionais, né, também ter esse olhar mais humanizado aí para os recém-nascidos, para as mães também, como você falou, a mãe não tem que saber tudo, né? Vocês que estão lá A gente que estudaram estudou para para isso. isso. O que que você também poderia falar, né, sobre essa questão dos profissionais ter esse olhar mais humanizado? Eu acho, Nath, que a gente e isso começa desde o pré-natal, então todo mundo que tá lá no pré-natal, o médico, a enfermeira obstetra, é doula, é fisioterapeuta, é a fotógrafa, que a gente pensa todo nesses detalhes, né, na hora Uhum, do nascimento. Não esqueça do pediatra né, no seu pacote de pré-natal, sim, porque é quem vai o objetivo todo do pré-natal é a criança. E aí depois que nasce, o que acontece? Precisa de quem vai estar cuidando do seu pacotinho, né. A gente tem que basear ciência, embaseamento científico, a gente tem que buscar empatia, personalização do cuidado. Não adianta eu fazer só protocolos, protocolos, protocolos. Eu tenho que ver o que aquela família deseja, quais são os medos daquela família que está sendo formada, o que aquela família espera. eh, e a gente tem que, a gente como profissional, eu vou basear tudo isso, essa empatia, com embasamento científico, porque eu preciso te entregar um bebê bem, né. sim. Não adianta nada a gente romantizar o parto e na hora, às vezes não é bem isso que acontece. É raro, mas acontece. Doutora, também deixa aí, né, sua rede social para o pessoal de casa, para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho também, quem quiser ver os seus conteúdos também, né, que você sempre está postando também na rede social. O meu Instagram é doutora, DRA, Mariana Múcia. O Múcia escreve Muccia. Quase todo dia tem conteúdo lá. Falo bastante sobre recém-nascido, falo bastante sobre sala de parto, desenvolvimento da criança. E eu tô gostando muito de estudar sobre, a família. Uhum. Então essa socialização, o desenvolvimento da família, que é bem legal também. Sobre as telas também, né, O uso doutora? de telas também, com certeza. Sim. Doutora, quero aí, né, te agradecer por você estar aqui novamente no podcast, por falar, né, sobre esse tema que a gente falou hoje, da questão da violência neonatal, o que é, o que não é, trazer esse conhecimento também a mais para o pessoal de casa. Muito obrigada, Nath, pelo convite. Eu que Eu adoro agradeço. estar aqui. Chego meio tensa, mas a gente vai se soltando. Nem é, gente. Eh, e agradecer pela oportunidade. Realmente é um tema muito polêmico. Sim, Já começa pelo nome, né, violência neonatal, que eu já falei, como eu falei no começo, eu não gosto desse nome, mas eu acho que quanto mais informação a gente conseguir passar, informação de qualidade, baseada em ciência, eu acho que vale muito a pena, do que a gente ficar só sim, vendo posts aleatórios, sim. sem fundamento. Quero te agradecer aí, doutora, Obrigada. por estar aqui novamente. Obrigada a você, Nath, foi um prazer. E se você chegou até o final deste episódio e ainda não curtiu, deixe aqui a sua curtida, deixe o seu comentário também, o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse conteúdo, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam. Eu espero vocês no próximo Natcast.